Na Universidade de San Diego, na Califórnia, nos Estados Unidos, o eminente neurocientista canadense Michael Persinger, realizando tomografias com emissão de pósitrons em portadores de crises epilépticas, procurava entender o mistério da convulsão. Aquele momento quando o cérebro produz no indivíduo a confusão epileptiforme. E depois de fazer as suas pesquisas nessas tomografias admiráveis, em determinado momento, o Dr. Michael Persinger observou no tomógrafo a presença de uma estranha luz no cérebro daqueles pacientes. E logo depois de alunos da universidade, que não eram portadores de nenhuma perturbação de natureza cerebral, aquela estranha e peregrina luz fascinou o cientista, que não sabia explicar a razão daquela luminosidade no cérebro humano. Ele recorreu então à experiência do notável neurocientista e psiquiatra, o Dr. Vilayanur Ramachandra, que foi observar aquela luminosidade. O Dr. Michael Persinger havia lhe dito que o cérebro possuía um ponto de luz. E o Dr. Vilayanur Ramachandra, cientista sério, observando aquela luminosidade, em determinado momento exclamou: "Oh my God!" E foi surpreendido com a potencialidade da luz. Ao enunciar o nome de Deus, a luz tornou-se mais potencializada. E no seu critério de observador científico, ele percebeu que a emissão da sua voz provocava uma reação naquela mensagem PET. Então ele agora exclamou em sânscrito: Rama, Brahma. E toda vez que anunciava o nome de Deus, a luz potencializava-se. Ele procurou pronunciar o nome de Deus noutros idiomas. Dieu, God, Deus que sabe. E sempre que esse nome era anunciado, a luminosidade se fazia maior. Surpreso, ele chegou à conclusão que a criatura humana tem um ponto de Deus no seu cérebro. Esse ponto de Deus passou a ser observado pelos neurocientistas, que mais tarde publicariam na revista Nature o resultado das suas pesquisas notáveis. Resultado que chegou à Universidade de Oxford, onde uma psicóloga americana de Boston, no momento, doutora em física quântica e professora de física da referida universidade, que se encontrava num período de depressão profunda, ao ler o resultado dessas experiências, a doutora Dana Zohar foi tomada de peregrina emoção, porquanto ela, também vinculada ao materialismo, havia sido convidada por uma editora inglesa para escrever um livro que tivesse um sabor popular, apesar de ser um livro abordando a ciência quântica. E ela faz publicar o Ser Quântico, que se torna best-seller. A editora contrata para uma segunda obra, mas nesse ínterim, determinados conflitos que vinham da infância, de um lar desajustado, a proposta da consciência de culpa, o desgaste por uma vida laboriosa, fizeram que a doutora Dana Zohar experimentasse um surto depressivo discreto e mais tarde grave. Depois de ter estado no teto do mundo com a família, no Nepal, e retornar ainda mais deprimida por causa da simplicidade da vida budista naquela região quase miserável, ela passou a usar bebida alcoólica, conforme confessa, e a escutar apenas música clássica à noite, para poder fugir dos episódios de insônia. E no dia seguinte, estava arrasada. A editora pressionou-a para que escrevesse a segunda obra, que lhe havia dado um adiantamento do ajuste da cobrança pelo valor do trabalho. É nesse momento que lhe chega a informação, e ela sai de Oxford,
e veio estudar esse ponto de Deus na Universidade de San Diego, constatando que esse ponto de Deus tem um caráter mais profundo. Não seria, por exemplo, aí que está uma ligação entre o espírito e a matéria? Começa a investigar e a beber-se do budismo e começa a pensar na realidade do ser imortal. Adotará mais tarde a crença da imortalidade da alma e propõe um novo consciente para a humanidade. O século XX pode-se dizer que foi o século do QI, proposta apresentada pelos fisiologistas e psicólogos franceses Binet e Simon. Esse QI se tornou tão importante no século que durante a Primeira Guerra Mundial os Estados Unidos submeteram tropas, num total de 2 milhões de soldados aos testes, para fazer-se uma avaliação do seu estágio de evolução, principalmente da inteligência. E durante aqueles quase 60 anos, nós nos tornamos escravos do QI, da idiotia, da normalidade, da inteligência e da genialidade. Mas por volta de 1985, 1990, o psicólogo Daniel Goleman, depois de estudar o QI, que era a base da seleção de alunos das universidades de Harvard e outras, ele observou que os indivíduos de alto QI não eram necessariamente triunfadores, porque esse alto QI dava-lhes também um estado de misantropia, fazia-os fora da sociedade. Eles criavam a sua vida porque acreditavam que talvez não pudessem ser entendidos, e nem todos eram realmente felizes. Na lista Forbes das pessoas mais ricas do mundo não constavam indivíduos de alto QI, porque talvez faltasse algo emocional no seu relacionamento. Daniel Goleman e um grupo de psicólogos modernos, naquela oportunidade, começa a estudar o cérebro, que está sendo decodificado na década de 1990-2000, chamada a década do cérebro pelos neurocientistas. Vai nos apresentar um cérebro praticamente todo conhecido, todo decodificado. E Daniel Goleman constata que da mesma forma que temos a área da inteligência nas células superpiramidais, também temos a área da memória e a área da emoção. E a criatura é indubitavelmente um ser emocional. Já asseverava o Dr. Watson que nós temos 3 emoções básicas: o medo, a ira e o amor. É uma herança atávica ancestral que trazemos desde os primórdios da evolução antropológica. Dessas 3 emoções básicas derivam-se todas as outras emoções. Então, sendo seres emocionais, nós poderíamos administrar essa emoção com a inteligência e, é claro, sermos muito mais vitoriosos, triunfadores em nossos relacionamentos. Então, propõe o Dr. Daniel Goleman o quociente emocional, agora utilizando-se do quociente emocional, dentro ainda da visão psicológica americana, se constata, por exemplo, na área da memória, que nós temos uma memória muito diversificada. O fato do indivíduo ser aquinhoado com memória não quer dizer que ele a tenha para todas as áreas. A memória específica para letras, para matemáticas, para arte, a memória seletiva daquilo que nos interessa, daquilo que nos não interessa. Então agora a emoção oferecia-nos também um QE. Esse QE nos dá a oportunidade de um excelente relacionamento. Às vezes uma pessoa com um QI normal, mas com elevado QE, consegue uma vida brilhante, pela facilidade de relacionamento e de emoções. A doutora Dana Zohar irá dizer que, sendo espíritos imortais e que nos reencarnando etapa a etapa,
também somos portadores de um QS em português, porque foi necessário utilizar-se da palavra espiritual, a palavra inglesa espírito, para poder colocar esse S no lugar de um mais E, senão ficaria idêntico o que é emocional, o que é espiritual. Então nós temos o QI, o QE e temos o QS. E ela apresenta que o milagre da vida está exatamente nesta área cerebral que as tradições indianas asseveram desde os dias de Krishna, que essa área é realmente um dos centros básicos da vida. É o nosso chakra coronário, é o último lugar do deslinde do espírito dos vínculos materiais. Não é o chamado cordão umbilical das tradições, mas sim esse desvinculamento do nosso organismo psíquico transcendental, do que Freud chamaria o superconsciente, a área divina, a área do porvir, mas também conhecida essa área pelos chineses de há 4.000 anos como o lótus de 1000 pétalas. À medida que há o desenvolvimento transcendental, esse lótus vai abrindo as pétalas para poder vincular-se à divindade. E é que o espírito André Luiz, através da mediunidade apostolar do venerando Chico Xavier, no 2º capítulo dos Missionários da Luz, aborda no estudo profundo da glândula pineal, o epífise, que passará a ser também denominada como a glândula da mediunidade.